Em 1517, o padre Bartolomé de las Casas compadeceu-se dos índios que se extenuavam nos laboriosos infernos das minas de ouro antilianas e propôs ao imperador Carlos V a importação de negros que se extenuassem nos laboriosos infernos das minas de ouro antilianas. Esse é o conto O Atroz Redentor Lázaro Morel, do livro O Elogio, História Universal da Infâmia, de Jorge Luiz Borges. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu conheci Borges através de dois amigos muito generosos. Mariel Reis, com vários livros publicados no Rio de Janeiro, escritor já conhecido entre os escritores, há 15 anos, se eu não me engano. Lia para mim e para um amigo, Luiz França, nos corredores da biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil, ali na 1º de março, o conto La Casa de Asterio. E esse conto que humaniza o Minotauro, né? E faz com que você esqueça as leituras do Monteiro Lobato, permaneceram na cabeça durante muito tempo e meio que se transformou em conto no livro O Céu Baixo, que eu publiquei, e que se chama Judas, né? Em que eu, fazendo uma repetição da ideia borgiana, humanizo Judas, mas é óbvio que isso também não é algo original, se é que algo original existe. A segunda pessoa que me fez chegar perto de Borges foi o meu amigo Diomar, né? Trabalhava comigo na Hermes e fez a generosidade de me emprestar alguns livros e nunca mais pedi de volta. E esses livros compuseram então a minha bibliografia borgiana no primeiro momento. Como se não bastasse isso, como se a vida fosse labiríntica, meu padrasto, o seu Narciso, era uruguaio, né? E eu tive contato então com o espanhol naquela época e centenas de anos depois entrei para a faculdade de letras na UF para estudar espanhol. Ou seja, Borges voltou, mas dessa vez veio acompanhado de Júlio Cortázar, de Gabriel Garcia Marques, de tantos outros que eu passei a ler, Piglia, enfim, todos esses que estão no meu repertório por conta do espanhol, da UF, do seu Narciso, do meu amigo Diomar e do meu amigo Mariel Reis. Então, eu fui ler na semana passada, terminei de ler há 2 semanas o História Regional da Infâmia, um livro de história do professor Juremi Machado da Silva. E claro que ele vai brincar com o título do Borges, de modo que eu me senti convidado a revisitar a literatura. E fui lá, né? Fui ler Borges de novo, esse Borges, e pretendo fazer disso uma sequência aqui, que claro, não tem nenhuma ordem, né? Na realidade tem mais loucura, embora a gente já saiba que às vezes há método na loucura. Eu pretendo ler todos os Borges e botar alguma coisa aqui. Então, eu fui ler, e esse livro de 1935, né, o Borges tem 36 anos, é um livro de leitor, né? É um livro em que Borges aparece como um grande leitor e um grande conversador com as obras que leu, pelo menos é assim que eu entendo, com o noticiário da época, né? Ele vai fazer um apanhado e também uma universalidade, já que você tem contos árabes, contos chineses, japoneses, orientais, argentino, com o famoso conto O Homem da Esquina Rosada, norte-americano, com o Billy the Kid, né? Então eu acho que poderíamos pensar que e claro, europeu também. Então assim, uma das características já é a universalidade borgiana que surge nesse livro, além da intertextualidade
permanente. Acho que a intertextualidade talvez seja o conteúdo mais permanente da escrita borgiana, até para uma questão intelectual mesmo, né? Ele é um escritor-leitor, ou é um leitor-escritor, enfim. Mas aí esse livro ele tem 8 contos pequenos, né? E tem mais 6 contos numa seção chamada Etc., que são mínimos, né? Não chega a ser o nosso Twitter de atualmente, mas são contos que não tem uma página, tem uma página e pouquinho. E vale muito a pena todos os contos, mas eu vou me dedicar a 3 que me chamaram a atenção. E vale destacar antes disso a questão dos personagens, né? Porque é história universal da infâmia e os personagens eles estarão presos a algumas características que se repetem na história também, né? Por exemplo, a figura do pastor, né? Do falso pastor. É muito comum que os infames, durante uma época da sua vida, se disfarcem de pastores. Mas vamos começar então pelo o impostor inverossímil Tom Castro, né? Tom Castro é um homem que sobrevive de pequenas malandragens e dá a volta pelo mundo. E então ele está na Austrália e conhece Bugley. Acho que é assim que fala, Bugley. E Bugley é um negro de inteligência superior, mas também dada a sobrevivência, dada a malandragem do jeito que der. E os dois têm encontram nos jornais da Austrália cartas de uma mãe desesperada, né, a Lady Tichborne, que tinha perdido seu filho num naufrágio no Oceano Atlântico, mas como uma mãe apaixonada, ela se recusa a acreditar que o filho morreu e encaminha notícias pedindo ajuda pelo mundo inteiro, e isso chega à mão do Tom Castro e do Bugley. Então, depois de ver a insistência da mãe, 15 anos depois, Tom Castro se apresenta a Lady Tichborne, que olhando o filho se emociona e o abraça. E é muito interessante porque o filho da Lady Tichborne é um inglês com domínio perfeito da gramática, uma formação maravilhosa, que estudou na França. Corpo atlético, né? Ele tá. E mais alourado, né? Já esse filho que volta, ele é justamente o oposto disso. Ele tem dificuldades com a ortografia, com as normas gramaticais da língua inglesa e desconhece totalmente o francês. Além da questão física, que não tem nada a ver com nada, né? E a sacada é sensacional, porque o Bugley explica pro Tom Castro que ele não precisa se preocupar com as diferenças, porque se ele fosse um impostor, ele seria obrigado a se preocupar com as diferenças. Mas como ele não é um impostor, ele não tem essa preocupação. E Borges, com a sua ironia que está presente no trecho que eu li no começo, é muito sarcástico, né? Ele diz que 14 anos de trópicos mudam um homem, né? E essa Lady Tichborne me fez, de certa forma, pensar no povo brasileiro, assim, né? Nós precisamos desesperadamente de um salvador. E então a gente cria né? A gente aceita se apresentar como salvador, ainda que ele tenha o privilégio da inverossimilhança, como Tom Castro, né? Como nada pareça com nada, mesmo assim, como ele se apresentou, por ter a coragem de se apresentar, talvez seja ele. Bom, Borges, para mim, desse jeito, ele acaba fazendo um elogio ao povo brasileiro, sem pensar nisso. Bom, um outro conto que eu acho sensacional, e esse já é efetivamente um homem que se passa por pastor na América do Norte, é o atroz redentor Lázaro Morel,
que foi o trecho que eu li, né? O Lázaro Morel, o narrador, está contando que Bartolomeu de las Casas ficou muito comovido com a situação dos índios, né? Que barbaridade, aquele comportamento dos índios. E para resolver esse problema, Bartolomeu de las Casas sugeriu que tirasse os índios, que isso não era possível, e se colocasse os negros. E Borges, muito ironicamente, vai dizer que a esse movimento do padre comovido com o sofrimento dos índios e pouco comovido com o sofrimento dos negros, a esse movimento se deve o tango, o samba eu estou falando, né? Mas todas as revoltas, as lutas por liberdade, boa parte da história da América, boa parte das injustiças que a gente vê, boa parte das favelas, boa parte da população penitenciária, tá tudo isso dentro do movimento primário do Bartolomeu de las Casas, e Borges identifica isso com uma ironia ácida muito, muito peculiar. Bom, Lázaro é um homem que tem essa coisa, é um infame sensacional, e ele convence no sul dos Estados Unidos, ou seja, a parte mais racista dos Estados Unidos, ele convence os escravos a fugirem para o norte. E sendo ele homem branco e racista, ele propõe aos escravos: não, vocês fogem, nós vamos vender vocês a outros senhores, vocês fogem de novo, e assim sucessivamente até que a gente consiga a grana para que vocês entrem no norte e estejam livres da escravidão. Borges não conta se algum escravo conseguiu fazer isso. E muitas vezes o escravo que fugia, o seu proprietário oferecia um dinheiro interessante para a sua recaptura, e Lázaro Morel o recapturava. Me faz pensar muito, 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 muito na história regional da infâmia e na Revolução Farroupilha, vocês não acham? O último capítulo tem uma frase borgiana que deveria ter virado estampa de camisa, que é: os espelhos e a cópula são abomináveis porque multiplicam e afirmam a humanidade. Parece machadiano, né? E o tintureiro mascarado Akin Guimer, que é o profeta, mais um, ele sobrevive de pequenos cambalaches também. E um dia ele está ele tá voltando do deserto e chega numa pequena aldeia. Ele vem com o rosto coberto, e quando ele vem acompanhado de dois homens cegos. E quando eles se aproximam, as pessoas se aproximam dele, ele fala: eles ficaram cegos porque viram meu rosto. E ninguém acredita nisso, né? Aí tem uma confusão e alguém deixa escapar um leopardo, se eu não me engano. E todo mundo corre apavorado, e quando eles voltam, o leopardo também está cego do lado do Lázaro. Bom, isso é o suficiente para que Lázaro seja tornado um redentor, né? Um profeta, e acreditem nos poderes mágicos dele. E com isso ele consegue construir um império e viver um bom tempo com mais de 100 mulheres cegas para atender às necessidades do seu corpo. E uma vez a casa, o palácio é invadido por um exército inimigo, e quando o exército chega perto dele, né, eles arrancam a máscara do tintureiro e percebem que o rosto é todo deformado pela lepra. E no último grito de
Ele diz: vocês não conseguem ver a minha beleza porque vocês estão cegos pela ira. Só quando descobrirem a verdade, vocês serão capazes de ver. E claro, os soldados não entenderam a mensagem e o mataram. Mas muito interessante também essa coisa do papel do profeta nesses infames, né? Dos pastores, ainda mais para uma sociedade como a nossa, que tem alimentado os pastores, né? De todos os tipos, evidentemente. Bom, esse é Borges, são 3 contos. Tem mais vários contos sensacionais. Tem um conto de um padre que vai pedir ajuda a um mágico para que ele... É sensacional, não vou dar, como diz os jovens, spoiler de todos os contos que me marcaram ali. Mas vale muito a pena porque é um livro de 70 páginas, ou seja, você lê em poucas horinhas, né? E introduz Borges na atualidade, fazendo com que a gente possa pensar como vai o mundo, como vai o Brasil, né? Os nossos infames. O Jeremy, ele diz que a parte mais interessante da infâmia, não é essa palavra, claro. Ele diz que é quando você convence aquele que sofre de que ele está sofrendo por uma boa causa e que você só está sendo ruim com ele para ajudá-lo. Borges meio que transforma isso em literatura, porque, como diz o Belchior, né, ao vivo é muito pior. A gente se vê. Tchau.